filho pode deserdar um pai por abandono, seja afetivo ou material? Pois bem, eu recebi recentemente no meu escritório uma cliente que me perguntou se ela poderia deserdar o pai dela. Eu perguntei qual o motivo. E ela me explicou que o pai dela se separou da mãe quando ela tinha 2 anos de idade. E ele nunca a ajudou financeiramente, nunca pagou pensão. E também nunca conviveu com a filha. Então, todos aqueles anos que se passaram depois da separação, quem sustentou, quem cuidou dela foi a mãe. E atualmente, o pai retornou a conviver com a família, né? Estava buscando contato com a família e ela estava com câncer em estado avançado. E desse modo ela gostaria que toda a herança dela ficasse para a mãe, já que ela não tinha filhos, não tinha companheiro ou cônjuge. E também porque ela não achava justo que o pai fosse beneficiado com a herança dela. E ela tinha, sim, uma herança considerável, afinal de contas, ela era sócia de uma grande empresa. E aí veio o questionamento, né? É possível deserdar um pai em razão do abandono, seja afetivo e seja material? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito de herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários de uma pessoa? Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pais, avós, bisavós, e o cônjuge ou o companheiro. Se uma pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode dispor mais do que 50% do seu patrimônio através de testamento ou de doação. Exemplo, vamos imaginar que eu tivesse 2 filhos e que a minha ideia era doar o meu patrimônio na integralidade para uma instituição de caridade, pois eu fiz uma promessa. Nesse caso, a doação ela pode ser discutida e anulada judicialmente. E por quê? Porque eu tenho herdeiros necessários, logo eu só poderia doar até 50% do meu patrimônio. Da mesma forma, testamento. Se eu fizesse um testamento deixando mais do que 50% do meu patrimônio para uma instituição de caridade, esse testamento também poderia ser anulado judicialmente, porque eu não poderia deixar mais do que 50% do patrimônio para outras pessoas diferentes dos herdeiros necessários. Só que existe na nossa legislação uma possibilidade de excluir um herdeiro necessário da herança. E a gente consegue deserdar um herdeiro por indignidade. O artigo 1814 do nosso Código Civil, ele prevê que são considerados indignos os que cometerem crimes como homicídio, tentativa de homicídio, calúnia grave contra o falecido ou fraude no testamento. Além disso, se o crime for cometido contra companheiro ou cônjuge do falecido, também é possível tentar buscar a deserdação. Dito isso, a gente percebe que o nosso Código Civil ele é muito restrito quando se trata de deserdação. E a gente não encontra, não tem no nosso Código Civil nada que fale sobre a possibilidade de deserdar um herdeiro alegando abandono afetivo ou material. Só que a nossa jurisprudência, ela já julga casos dessa ordem. E já temos, sim, um parecer dos julgados referente à possibilidade de deserdar um genitor ou uma genitora em razão de um abandono afetivo ou material. Além disso, também já temos posicionamento da jurisprudência sobre possível deserdação de filho por abandono de pais, seja na velhice ou seja por necessidade. Mas o que é, afinal de contas, um abandono afetivo? A gente precisa entender que abandono afetivo é quando um pai ou uma mãe simplesmente esquece que tem filhos, não participa do crescimento, não convive com o filho, simplesmente some da vida deles. Existem pais que participam da vida dos filhos, muito embora com uma frequência não muito grande. Nestes casos, a gente não vislumbra necessariamente um abandono afetivo, né? Existem muitos pais que, em razão do trabalho, da dinâmica familiar, até mesmo por não morar na mesma cidade dos filhos, acabam
convivendo com os filhos a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Não é o ideal, mas também não se trata de abandono afetivo. E também a gente precisa ter em mente que existem outras possibilidades de ter contato, não é só o físico. Então, aquele pai, aquela mãe que, muito embora more longe, não tenha condições de estar sempre convivendo com os filhos, mas busca fazer contato, seja por telefone, seja pela internet, ele está se fazendo presente, tanto um pai como uma mãe, porque o abandono afetivo não é só para os pais, também se aplica para mães que esquecem que têm filhos e acaba não participando da vida da criança ou do adolescente. Então, o abandono afetivo é aquele na qual um pai, uma mãe simplesmente vira as costas para um filho e não convive mais com ele, não procura mais ele, não liga, não participa da vida, do dia a dia, das festas, das comemorações. Simplesmente se ausenta. E a gente também tem nesse cenário o abandono material, que é quando um pai, uma mãe, deixa de prestar assistência financeira aos filhos, porque a gente sabe que o pagamento de pensão alimentícia, a ajuda na manutenção dos filhos, é uma obrigação solidária entre os pais, tanto o pai como a mãe tem essa obrigação. Logo, ambos devem contribuir para o sustento, para a manutenção dos filhos. E o abandono financeiro também é algo que causa um impacto incomensurável para a vida e o desenvolvimento dos filhos. Diante disso, a justiça não poderia ficar de olhos vendados para essa realidade. Um pai e uma mãe que abandonou um filho ter direito à herança dele. Ou um filho que abandonou um pai e uma mãe ter direito à herança deles. Logo, apresentaram-se os casos para a justiça julgar, né? E não foram poucos. Muitas pessoas buscaram a justiça para realmente conseguir deserdar um pai ou uma mãe ausente. E diante dos inúmeros pedidos na justiça requerendo a exclusão, a deserdação de pais que abandonaram seus filhos, a justiça já criou jurisprudência, já criou um entendimento a respeito do tema e sim, é possível deserdar um pai ou uma mãe que simplesmente abandona um filho. E como é que funciona esse processo de deserdação? O filho que quer deserdar um pai ou uma mãe, ele deve fazer um testamento mencionando a deserdação e os motivos. Por ocasião da abertura do inventário, os herdeiros terão que ingressar com uma ação chamada de declaratória de indignidade e requerendo a confirmação da deserdação. Aquele herdeiro, aquele pai, aquela mãe que foi deserdado, será chamado ao processo para se defender. O juiz vai analisar o todo e determinar sim, deve ser deserdado, não, não deverá ser deserdado. Esse é o processo que deve seguir quem quer deserdar um pai, uma mãe ausente da sua vida, que lhe abandonou. Outra possibilidade, ao invés de deserdar, utilizar lá os 50% que é possível dispor como quiser e beneficiar um outro herdeiro ou uma outra pessoa e tirar da parte que iria ali para o pai ou para aquela mãe que foi ausente na vida do filho. Então, existem essas possibilidades para tentar excluir ou diminuir a participação de um pai ou de uma mãe ausente do patrimônio, da divisão patrimonial do filho. Também existe a possibilidade de ingressar com uma ação chamada de destituição paterna. Se julgada procedente, o pai ele é excluído da certidão de nascimento do filho e, portanto, todas as obrigações e direitos advindos da filiação se extinguem. Dentre eles, o direito à herança, mas isso é recíproco. O pai não vai mais ter direito à herança do filho e o filho também não vai mais ter direito à herança do pai. E é possível a ação de destituição materna? Eu entendo que sim, através da analogia. No Brasil, nós temos alguns casos relevantes sobre a deserdação de pais em razão do abandono afetivo. Tivemos um em 2021, no Tribunal de Justiça de São Paulo. O filho ele conseguiu o direito de deserdar o pai que o abandonou na infância e nunca prestou qualquer assistência material ou afetiva.
O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a ausência prolongada e deliberada do pai configurava injúria grave, justificando sua exclusão da herança. Então, neste caso, a justiça entendeu que a ausência do pai, seja afetiva ou material, se configurou o quê? Injúria grave, e ele foi excluído da herança. A justiça fez um link com a legislação que nós temos em vigor e determinou a exclusão do pai da herança do filho. Em 2022, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou um caso na qual o filho alegou que a mãe, olha aqui, a mãe, não são só os pais que eventualmente abandonam os filhos, ou a abandonou e nunca exerceu o papel materno. O tribunal aceitou a deserdação, considerando que a negligência afetiva prolongada violava os deveres básicos da paternidade, sendo suficiente para configurar injúria grave e, portanto, excluí-la do inventário do filho, da sucessão, né, em conformidade com o que estabelece o nosso Código Civil. E em 2023, então, portanto, mais recente, tivemos um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na qual um homem moveu ação para deserdar a mãe que o deixou sob os cuidados dos avós e nunca manteve qualquer vínculo com ele. O Tribunal de Justiça gaúcho reconheceu o abandono afetivo como motivo legítimo para a deserdação, enfatizando que os laços familiares não se resumem à biologia, mas também ao cuidado e responsabilidade. Portanto, pessoal, sim, é possível deserdar um pai ou uma mãe que abandona um filho, não lhe prestando nem auxílio material, nem auxílio afetivo, pois isso é considerado pelos nossos tribunais como injúria grave. Ainda sobre esse assunto, vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo um pouco mais sobre a deserdação. Assistam lá.